Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos nós, não só nessa linda manhã, mas em todos os dias de nossa vida. 2018 está chegando ao fim, todos sabemos. É comum que neste período, de fim de ciclo, e os ciclos muitas vezes são convenções humanas. É claro que a Terra gira em torno do Sol durante 365 dias e isso dá um ano. Mas o início de um novo ano e o fim de um novo ano foi uma convenção humana, adotada há muito tempo atrás, muitos séculos. E esse calendário, mais de 1000 anos, vem seguido, pelo menos no nosso ocidente. Há países do Oriente que até seguem um calendário diferente. O início do ano seria uma nova data diferente. São convenções humanas, símbolos, mas que são necessários para nos organizarmos na vida material. E é comum nesses fins de ciclos, as pessoas, as empresas, as organizações, os governos, as instituições, fazerem um balanço do que aconteceu, daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, daquilo que podia ter sido feito de forma melhor, mais produtiva. É feita então uma retrospectiva do período que se passou, geralmente fazemos isso ao final de um mês, ao final de um semestre e agora ao final de um ano. E nós também, espíritas, também fazemos a nossa retrospectiva, mas com um olhar diferente, um olhar espiritual, porque enquanto somos espíritos ocupando um corpo de carne física, com o objetivo de nós progredirmos rumo à plenitude interior, onde nós exercitaremos todo o nosso potencial que existe em cada um de nós, mas também expiando faltas que nós cometemos no passado. Esse é o objetivo da reencarnação, expiar faltas do passado e progredir rumo a um crescimento, à plenitude do ser. Nós então procuramos dar um olhar espiritual para esse fim de ciclo, E aqui nós nos lembramos de Paulo de Tarso, que até deixa essa frase aqui que nos inspira no dia de hoje. Ele que teve a sua vida transformada profundamente. Ele não nasceu assim, Paulo de Tarso. Ele nasceu como Saulo de Tarso, judeu, filho de uma família bastante tradicional, judaica. Nasceu aproximadamente a 15 quilômetros do Mediterrâneo, na cidade de Tarso, na Ásia Menor. E aos 13 anos foi encaminhado para Jerusalém, como era comum acontecer. Todos aqui devem se lembrar que Jesus, também quando tinha próximo dessa idade, foi encaminhado a Jerusalém para ali ter com os doutores da lei, para ali conversar com os membros do Sinédrio, e todos à época ficaram impressionados com o conhecimento de Jesus. Pois bem, Saulo de Tarso assim foi feito, foi encaminhado para Jerusalém para continuar seus estudos, para se aprimorar, e desde cedo ele se destacou como um orador brilhante, uma pessoa de muita inteligência e que se destacava dos demais. Acabou se aprofundando no estudo da lei de Moisés, que era a lei que regia a religião judaica. É bom nós entendermos que na lei mosaica existem duas partes. Uma parte de origem divina, contida nos 10 mandamentos: não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não dar falso testemunho, quer dizer, não mentir. São mandamentos que servem para qualquer povo, em qualquer época, em qualquer região. Por quê? Porque eles refletem a lei divina. E a lei divina é imutável, perfeita. A lei de Deus jamais pode ser derrogada, jamais pode ser alterada, modificada, porque ela é perfeita. Porque se ela pudesse ser modificada, alterada, ela não seria perfeita, haveria o que ela se aperfeiçoar. E Deus, como é a perfeição das perfeições, nós ainda nem conseguimos compreender direito a magnitude divina, apenas o reconhecemos
né? E como o nosso Pai amoroso, como nos diz Jesus, né, na oração dominical, Jesus é Pai de todos nós, portanto todos nós aqui somos irmãos, filhos de um mesmo Deus. E Deus também é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Portanto, nós somos criaturas de Deus, os seres inteligentes da criação. Então Deus criou o espírito e a matéria. E também criou leis, né, desde a eternidade, que são leis perfeitas e imutáveis. Então os 10 mandamentos de Moisés, na verdade não são de Moisés, não são de Deus, né? Moisés foi o intermediário médio pelo qual nós tivemos acesso a essa revelação divina, que nós conhecemos como primeira revelação. Então existe ali uma parte divina, imutável, que vale para qualquer povo, para qualquer época. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe e todos os 10 mandamentos. Mas também existe ali na lei de Moisés uma lei que é humana, de origem humana, que valia para aquele povo, para aquela época. Moisés era um legislador, né? E precisava instituir regulamentos, procedimentos, normas, para que aquele povo bastante rude, bastante ainda grosseiro na inteligência, pudesse ter uma vida minimamente civilizada. Então ele teve que instituir leis duras, fortes. Era um povo que vivia no deserto, então ele colocou ali algumas normas de higiene. E era um povo ainda com uma cultura muito de desprezo à mulher. Então, quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós temos que tomar cuidado de separar aquilo que é divino, que portanto vale para qualquer povo e qualquer época, vale para nós, separar isso daquilo que é temporal, que vale para aquele povo, naquela época, naquela circunstância de vida, né? Assim como nós aqui materialmente temos a nossa Constituição, as nossas leis, os nossos códigos de direito penal, civil e assim por diante, também Moisés, né, teve que promulgar essas leis. Voltando ao Saulo de Tarso, ele era um doutor dessas leis, ele era um estudioso profundo da lei de Moisés, não apenas da parte divina, mas também da parte divina da lei, mas também da lei material, humana, temporal. Só que os judeus misturavam isso daí no mesmo balaio. Para eles tudo tinha uma origem só, que era a origem divina. E tudo deveria ser seguido como se fosse algo sagrado. Como, por exemplo, guardar o dia de sábado. E aí depois veio Jesus dizer, né, que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Quer dizer, que nós não devíamos nos apegar, né, de maneira sagrada a esse dia, né? Significa o quê? Que nós devemos ter um dia de descanso, ou um dia onde nós nos dedicamos mais com afinco às coisas espirituais. Era esse o sentido de guardar o dia de sábado. Só que os judeus fizeram isso como profissão de fé, como algo absoluto. E até algumas religiões cristãs, uma ou outra, segue este ensinamento ao pé da letra. Outro ponto também, que é material, que é humano e não divino da lei de Moisés, a questão de lavar as mãos antes das refeições. Bom, nós sabemos que isso é importante por questão de higiene. Moisés também tinha essa intuição. Só que nós não podemos fazer disso algo divino, algo sagrado, do tipo, se nós não lavarmos as mãos, estaremos impuros espiritualmente. Então os judeus confundiam a impureza material, a sujeira das mãos, com a impureza da alma, né? Então eles levavam isso a ferro e fogo, e Jesus muitas vezes gostava de, eu não diria provocar, mas de expor essa hipocrisia dos religiosos até então, dos fariseus, em diversas ocasiões, quando, por exemplo, alguns discípulos do mestre comiam sem lavar as mãos, e os fariseus, que eram doutores da lei, se escandalizavam com isso, né? E Jesus dizia: de que adianta lavar as mãos se o coração está impuro? Dizendo que é mais importante nós purificarmos o nosso coração do que eventualmente lavarmos as nossas mãos. Jesus não estava dizendo que nós não devemos lavar as mãos, não. Apenas estava dando a devida importância, né? Que aquilo não poderia ser comparado com a pureza de espírito. Mas então, Saulo de Tarso, como estudioso das leis, ele misturava esses conceitos. E então surgiu um novo grupo,
ali de cristãos, seguidores do Nazareno. Jesus já tinha voltado ao plano espiritual e os seus discípulos e apóstolos ali se organizavam para divulgar a boa nova. E Saulo se incomodava muito com isso, porque para ele Jesus não era o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, não. Era um líder qualquer, que ousava se colocar como o Messias. Então para Saulo era uma heresia. E ele tratava então de perseguir os cristãos. Quem já teve aqui a oportunidade de ler aquele livro fantástico, ditado por Emmanuel, através de Chico Xavier, de nome Paulo e Estevão, nós ali teremos um belo relato, não é, da vida de Paulo, com informações exclusivas trazidas pela equipe espiritual. E, na verdade, Saulo de Tarso ainda não se chamava Paulo. Os judeus muitas vezes mudavam de nome quando algo muito importante, muito grave acontecia em sua vida. Até esse momento, né, como perseguidor dos cristãos, nós temos ali Saulo de Tarso. E surgiu um cristão fervoroso que pregava e acabou sendo punido por Saulo, apedrejado até a morte. Era Estevão, o primeiro mártir cristão. Só que ironia do destino, Estevão era irmão de Abigail, a noiva de Saulo. Só que ele não sabia disso, não sabia desse relacionamento entre Estevão e Abigail. Quando Abigail então percebeu que seu irmão estava morrendo, né, ela ficou desesperada e pouco tempo depois teve uma febre, uma enfermidade muito grave e acabou desencarnando. Mas isso não amoleceu o coração de Saulo. Ele pediu cartas aos membros do Sinédrio para ir até a cidade de Damasco, para ali nessa cidade continuar a perseguição aos cristãos. Quem sabe mais alguns seriam mortos a mando de Saulo. Curioso observar que não matar é um preceito divino do Antigo Testamento. No entanto, a pena de morte era usada entre os hebreus, né? Contradições humanas, né? E no caminho para Damasco, Saulo estava acompanhado de alguns auxiliares. Eis que uma grande luz aparece diante dele e ele cai ao chão. Não se sabe se ele estava no cavalo ou caminhando. Ali na Bíblia, no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, não existe um registro preciso. Só consta que a luz foi tão forte que ele foi ao chão. E ele caindo em terra, uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então disse: quem sois? Ali reconhecendo, não é, o caráter, né, elevado daquele ser espiritual, daquele anjo que aparecia diante dele. E ele dizia: sou Jesus, né, a quem me persegues. E ele então, não é, tomado, né, com um grande assombro, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus então disse que ele deveria se dirigir a Damasco e buscar a Ananias. E de fato aconteceu. Saulo foi a Damasco, completamente cego fisicamente, mas o seu interior já estava operando uma grande transformação. E Ananias o curou da sua cegueira física. E a partir daquele momento, ele passou a enxergar espiritualmente. Não no sentido da vidência, como nós dizemos, mas no sentido de entender o sentido do cristianismo. E de perseguidor dos cristãos, Saulo então se transformou em ardoroso apóstolo dos gentios. Ficou um tempo, né, refletindo sobre o que tinha acontecido em sua vida, escapou de algumas armadilhas dos judeus que então se escandalizavam com a nova postura de Saulo de Tarso, e depois ele se transformou nesse apóstolo que leva a mensagem evangélica para os povos estrangeiros, conhecido como gentios. Daí nós vamos ter as suas múltiplas cartas, né, aos Efésios, aos Telassocinenses, aos Romanos, aos Hebreus, né, aos Coríntios, a cada região ali da Grécia, da Ásia Menor, né, chegando até próximo a Roma,
Saulo de Tarso, não é, enviava cartas, passava e pregava o evangelho de Jesus. Uma transformação e tanto. E reconhecendo que antes ele era uma pessoa, embora honesta, embora correta segundo o que ele entendia ser o dever, era uma pessoa com pouca compaixão pelo semelhante. Porque apenas uma pessoa com pouca compaixão poderia mandar, né, apedrejar um outro ser humano e olhar aquilo de forma impassiva, sem se consternar, sem se comover. E ele dizia que havia em nós um ser humano velho, né, uma parte de nossa alma, né, que precisava ser transformada. Porque todos nós aqui, espíritos em evolução, rumo à perfeição, trazemos um conjunto de luzes e sombras no nosso interior. Todos nós possuímos virtudes, qualidades, conquistas espirituais, mas também vícios, defeitos na nossa alma, aquilo que nós precisamos reformar. E Paulo, agora de Tarso, né, ele mudou de nome, dizia que nós deveríamos nos despojar do velho homem que habita em nós e nos revestirmos do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, precedentes da verdade. Só que essa substituição não é fácil, é muito complicada. E Paulo lutou, né, interiormente, né? Nosso maior inimigo reside dentro de nós, não são as pessoas. Que as pessoas podem nos prejudicar? Podem nos ofender, podem nos maltratar, nos torturar e nos matar fisicamente. No entanto, espiritualmente, somos nós que podemos nos ajudar ou nos prejudicar através das nossas ações. Tudo nos pode ser tirado, até o corpo físico, mas a nossa consciência ninguém pode tirar de nós. Apenas nós, devido aos nossos atos infelizes, podemos tirar essa paz. Esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, nos dá uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo um grande conforto, ao entendermos que estamos na posse da nossa vida espiritual. Que as dificuldades nos foram colocadas na vida, os obstáculos, para nos tornar pessoas melhores, mais experientes, mais maduras. E que os amigos espirituais muitas vezes não retiram aquela dificuldade e nem a prova, porque se eles fizessem isso, eles retirariam de nós a oportunidade do aprendizado. Que nem um professor que vê ali um aluno se esforçar para passar de ano, né, para conseguir aprovação na matéria, na prova, mas durante a prova ali ele fica em silêncio observando o aluno. O aluno pode ter dúvidas e dificuldades, mas ele precisa mostrar que sabe, para que ele tenha o mérito das suas conquistas, resultado do seu esforço, do seu estudo. Já ao passo aquele que brincou, que ficou apenas no recreio, né, obviamente não conseguirá passar na prova e terá que repetir aquela disciplina. Espiritualmente assim acontece conosco. Reencarnamos na escola da vida com um duplo propósito, de nós sofremos as consequências infelizes de faltas que nós praticamos no passado, nós chamamos isso de expiação com X, mas também o outro objetivo é de nós progredirmos, de nós conquistarmos novas qualidades, ampliarmos o nosso limite espiritual, exercitarmos um pouquinho mais o nosso potencial divino, fazer germinar em nós essa semente, né, inteligente, que vai ganhando forma, que vai se desenvolvendo, vida após vida. Por isso que uma existência só não é suficiente, nós precisamos reencarnar muitas e muitas vezes, para que em cada oportunidade terrena, nós estejamos um pouquinho melhor do que fomos no passado. Como a criança que frequenta a escola, né, todos os dias, e em cada dia ela aprende uma parcela nova de conhecimento, ela se torna mais sábia. Talvez se nós olharmos de um dia para o outro, fica difícil nós observarmos ali uma evolução, um crescimento, mas ao longo dos anos aquilo se torna patente, notável. Assim também nós,
espíritos imortais que somos, temos a oportunidade da reencarnação, e é uma oportunidade bastante concorrida, mas nós devemos usá-la bem, para nos transformarmos intimamente. Seguimos o exemplo de Paulo. Paulo teve uma vida dura, cometeu muitos crimes, severos crimes, mas ele tinha o potencial de amar, de levar o bem às pessoas. E ele então, com muita humildade, reconhecendo seus próprios erros, dizia: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Dizendo que devido aos vícios, não é, que são hábitos ruins que nós cultivamos, era complicado, difícil nós mudarmos aqueles hábitos para hábitos novos, não é? E por conta disso ele acabava muitas vezes repetindo os mesmos erros. Ele já tinha noção do bem, daquilo que ele deveria fazer, do código divino contido nos evangelhos de Jesus, mas era complicado seguir. Assim também somos nós na vida. Nós conhecemos um pouquinho da lei divina, do que Jesus nos disse. Todos nós, cristãos ou não, faz parte da nossa cultura, conhecemos as passagens evangélicas, o que está ali escrito no Sermão da Montanha, a necessidade de perdoarmos aos nossos ofensores, de nós termos mais misericórdia, mais compaixão em relação às pessoas, de termos um pouquinho mais de tolerância com aqueles que são diferentes de nós, porque todos nós somos diferentes uns dos outros, mas é difícil nós acertarmos as diferenças. É muito cômodo, muito fácil nos colocarmos entre pessoas parecidas, porque ali não teremos o nosso modo de ser questionado, o nosso status quo, o nosso hábito de vida. Mas quando nos colocamos ante pessoas que têm uma história, uma cultura, uma vivência completamente diferente da nossa, ali nós seremos questionados. Portanto, aquilo nos tira da nossa zona de conforto. Mas é graças a isso que nós evoluímos, que nós amadurecemos. Por isso que o contato com os diferentes, mais do que ser tolerado, ele deve ser incentivado, para que desse caldo, não é, de opiniões diversas possa surgir algo melhor, mais aperfeiçoado. Saulo, né, no caso Paulo, tinha essa noção, mas nessa frase aos Romanos ele mostra o quanto era complicado seguir. Mas ele perseverava. Embora caísse muitas vezes, ele dizia: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, quer dizer, desarticulados, não é? Sem juntas, quer dizer, alquebrados. Vamos cair muitas vezes durante a vida. Às vezes cometemos um erro muito grave contra alguém. Reconhecemos. Vamos lá, pedimos desculpa. Eventualmente podemos ser perdoados. Mas passa algum tempo depois, nós cometemos o mesmo erro com outra pessoa. E aí a gente desanima. Fala, puxa, não tem jeito. Vou continuar sempre cometendo o mesmo erro, nunca vou aprender. Mas, de tanto nos esforçarmos, uma hora nós aprendemos. Como Paulo. Caiu muitas vezes, mas ele dizia: levante-se e siga em frente. Olhe o passado, as quedas, não com aquele remorso que nos prende, que nos algema, que nos liga ao passado e que nos impede de prosseguir. Não. Olhamos o passado com o propósito de nos aprender com ele, de identificarmos ali lições preciosas que, se forem bem compreendidas, nos ajudarão a errar menos, ou cometer o mesmo erro de forma menos intensa, até tenhamos progredido naquele ponto. E, naturalmente, ele sofreu. Não só como consequência de seus atos anteriores, como expiação, como também como prova. Porque o ato de nós crescermos é semelhante àquele ato da lagarta que se transforma numa borboleta. É uma transformação importantíssima. Mas ela passa ali por um momento ali em que se ela constrói o seu casulo, talvez ali um momento de dificuldade, sofrimento, mas necessário. Tanto é que se alguém for lá e tentar acelerar esse processo, a lagarta não vai conseguir, vai acabar morrendo. É preciso que ela ali consiga, não é, se desenvolver, não é, para se transformar para algo melhor. Então, muitas vezes, nós substituímos hábitos negativos
por virtudes nos incomoda, dói em nosso ser. Porque muitas vezes são fissuras da nossa alma que estão sendo ali exercitadas, estão sendo curadas. E muitas vezes esse processo de cura interior é doloroso, causa sofrimento. Por isso que Paulo dizia que o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, dado o grau de sofrimentos. Mas enquanto ele morria fisicamente, espiritualmente ele se salvava. E assim nós compreendemos melhor algumas passagens de Jesus, quando ele nos diz que aquele que quiser perder a sua vida por amor a mim, perdê-la-á. Quer dizer, eu tenho amor a Jesus, aos seus ensinamentos, procuro segui-los, embora isso às vezes possa me causar a morte física. E de fato, isso aconteceu com os primeiros cristãos, que eram perseguidos pelos judeus, por Saulo, né? Depois ele deixou de ser um perseguidor e passou a ser um perseguido, né? Passou a ser vítima. Depois pelos romanos, quando muitos cristãos eram vítimas assassinadas no circo romano, para deleite daquela turba, não é? Enlouquecida. Mas eles encaravam o martírio, o suplício, com coragem, com fé. E isso abalava a estrutura de Roma, de tal forma que aquela crença se multiplicou até o ponto que Roma, né, viu que não adiantava mais lutar contra os cristãos, mas fazer daquele ensinamento, daquela noção religiosa, uma nova religião. E aí então surgiu o catolicismo. E que isso registra, a história registra, acabou assumindo muitas características não cristãs, características até pagãs, de imagens, de ritos, de hierarquia sacerdotal. Nós respeitamos a religião alheia, mas é importante nós pontuarmos os registros históricos. Por isso que quando surge o Espiritismo, e aqui nós podemos datar 1857 como a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, não é? O primeiro livro, né, publicado por Allan Kardec, talvez ali como nascimento, como doutrina, embora o conhecimento que o Espiritismo nos traz a respeito da lei divina, e a lei divina ela é eterna, ela é universal, ela é atemporal, não depende de tempo, nem de lugar, nem de circunstâncias. Mas a doutrina que explica essas leis de uma forma racional, lógica, sem contradizer a razão, sem contradizer a ciência, que procura aliar a fé à razão, essa doutrina podemos citar como ali nascendo em torno de 1857 e nos anos seguintes, quando Allan Kardec, em poucos anos, conseguiu publicar vários livros. Por isso nós os chamamos de o codificador, porque ele codificava os ensinos dos espíritos em livros. E esses ensinos visavam a lançar luz sobre as passagens evangélicas, sobre muitos pontos que ficaram ali envoltos numa alegoria, que sem a chave de algo mais racional seria de difícil entendimento. Por isso a doutrina espírita nos explica que foi Moisés quem abriu o caminho, a primeira revelação. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará, chamada a terceira revelação. Porque o objetivo do Espiritismo é tornar melhores aqueles que o compreendem. Aí nós temos o discurso de encerramento do ano social de 58, 59, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, contido também na Revista Espírita de julho de 1858. Esse discurso feito por Allan Kardec, dizendo que o objetivo do Espiritismo não é curar corpos, não é produzir fenômenos físicos, muito embora os fenômenos físicos tenham acontecido em profusão ali no final da primeira metade do século XIX, ali 1840, depois 1850, nós vamos encontrar, por exemplo, nos Estados Unidos, as irmãs Fox, que eram médiuns
notáveis, e através delas os espíritos conseguiam se comunicar através de pancadas, responder às questões, dizer quem era, o que tinha feito. Mas os fenômenos físicos, então, que impressionam a matéria, foram os primeiros a surgirem em profusão. Eles sempre existiram, mas houve uma avalanche desses fenômenos, de forma a chamar a atenção das pessoas. Até que um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail foi chamado para apreciar, num dos salões de Paris, esses fenômenos fantásticos de efeitos físicos que estavam acontecendo. A princípio ele não quis ir, porque achou que aquilo seria um absurdo, seria obra de prestidigitação, quer dizer, obra de mágicos, de ilusionistas, de truques, de fraudes. Mas por muita insistência, ele acabou indo e notou ali que por trás daquele divertimento fútil daquelas pessoas, né, havia algo sagrado, algo que transcendia a matéria a esse mundo, e passou a estudá-los. Foi daí então que surgiu a doutrina espírita que nós conhecemos, e ela lança luz sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as passagens, né, de Paulo de Tarso, sobre o Antigo Testamento, ao nos mostrar ali aquilo que tem origem divina, separando daquilo que tem origem humana, material, que é, portanto, circunscrita a uma época e a um povo. E a doutrina espírita, e esses são os livros, né, as obras fundamentais da doutrina. Há outros publicados por Kardec. E há uma revista também, mensalmente, que ele publicou durante 10 anos aproximadamente, né, a Revista Espírita, onde ele ali utilizava como laboratório para as suas experimentações e estudos doutrinários. Mas quem quiser conhecer o Espiritismo, precisa ler esses livros. Não existe Espiritismo sem o estudo aprofundado de Allan Kardec. O Espiritismo nos explica que as leis de Deus, né, as leis naturais são perfeitas, imutáveis, não podem ser modificadas, estabelecidas por Deus de toda a eternidade. E a harmonia que reina no universo material como no universo moral se baseia nessas leis. E a lei de Deus também está escrito na consciência de cada um de nós. Olha só que coisa interessante. Aqui nós estamos falando da lei moral, né? Se cada um de nós tivéssemos ali a tranquilidade de buscarmos no nosso íntimo o entendimento do que é certo, o que é errado, muitas respostas viriam. Porque Deus colocou em nós essa noção inata a respeito de suas leis. É claro que nós vamos desenvolvendo o livre-arbítrio com o avançar das eras, ampliando a nossa liberdade de ação, compreendendo cada vez melhor o que é certo e o que é errado. E já atingimos um estado tal de inteligência, de entendimento, que todos nós temos a capacidade de entender o que deve e o que não deve ser feito. E com isso nós temos a necessidade do autoconhecimento. Kardec, né, nessa parte do Livro dos Espíritos, estudando as leis morais, ele pergunta aos espíritos superiores qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento ao mal. Então, eles já sabem, né, que nós temos as nossas tendências inferiores em razão de hábitos ruins que nós praticamos nessa e em outras existências. Esse homem velho que habita em cada um de nós, que precisa ser substituído. Kardec já com essa questão já mostra a necessidade de reforma íntima, de reforma interior. Então ele pergunta, qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento aos maus, resistir às tentações, não é? E aí os espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Sócrates, essa frase talvez não tenha sido ele que a cunhou, que a elaborou, mas certamente ele fez dela seu uso durante a vida. Foi um filósofo fantástico. Kardec até nos aponta Sócrates como precursor da doutrina espírita, em razão de muitos dos seus ensinamentos que são concordantes, semelhantes com os ensinamentos doutrinários espíritas.
Uma curiosidade sobre Sócrates: ele se achava ignorante. Ele dizia que a única noção que ele tinha, o único conhecimento que ele tinha, é que ele não sabia de nada. Quer dizer, a única coisa que eu sei é que eu não sei. Ou seja, ele tinha uma humildade muito grande em reconhecer que o seu pequeno conhecimento era quase que desprezível ante a parcela de conhecimentos a que a humanidade estaria destinada ao longo dos séculos. Ele tinha essa intuição profunda de que as pessoas sabiam muito pouco do que poderia se conhecer a respeito do universo material e moral. E nós temos visto, desde então, a ciência demonstrando coisas extraordinárias, desvendando a lei de Deus. Por isso que uma frase atribuída a Einstein, não podemos dizer se é dele ou não, mas que fala assim que pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima dele. Dizendo que a partir do momento que o ser humano avança em conhecimento científico, ele avança desvendando as leis criadas por Deus. Mesmo que ali o cientista se coloque como ateu, como materialista, no seu trabalho ali, ele está ajudando a humanidade a compreender as leis criadas pelo nosso Pai. Então Sócrates tinha essa noção profunda, desse conhecimento vasto e do limite espiritual de sua alma. Então ele dizia: tudo que eu sei é que nada sei. E ele também entendia que as respostas para as perguntas da vida muitas vezes estavam ali no próprio ser. Por isso que ele achava que as pessoas tinham que ser estimuladas a, por si mesmas, obterem as respostas para os grandes enigmas da vida. Não deixe de ser uma aplicação do autoconhecimento, porque ao nos conhecermos como espíritos imortais que somos, com um propósito, ao entendermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, isso traz um paradigma novo para a nossa vida. Passamos a olhar as atribulações terrenas sob um ponto de vista espiritual, mais maduro. Os reveses momentâneos são de sabores como de uma pequena viagem que fazemos, e não nos deixamos envolver por eles, pois sabemos que, se conseguirmos ter uma vida digna do ponto de vista espiritual, teremos uma vida espiritual muito mais plena, muito mais cheia de vida. Por isso que Jesus dizia que o meu reino não é deste mundo. Kardec reconhece a profundidade dessa máxima, mas ele era curioso, como todo cientista. E ele continua na questão 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio para chegar a isso? Quer dizer, tudo bem, entendemos que precisamos nos conhecer, mas como podemos fazer isso? E aí, Agostinho de Hipona, que ficou conhecido como Santo Agostinho, o bispo de Hipona, aqui retratado nesse retrato interessante, bonito a respeito dele, foi um dos filósofos mais importantes que a humanidade já conheceu. Para o catolicismo, ele é visto como um dos maiores padres que já existiram. Ele era bispo, mas todo bispo, assim como todo papa, no fundo é um padre, um sacerdote do catolicismo. E ele influenciou muito, não só a religião católica, como também a filosofia ocidental. Suas obras mais famosas são A Cidade de Deus, tem nada a ver com aquele filme, e Confissões. Vale a pena estudar um pouco a respeito de sua vida. E ele, como alma elevada que era, continuou a sua evolução no plano espiritual e se tornou um dos espíritos superiores da codificação espírita. Já compreendendo as leis divinas, a reencarnação, o princípio de causa e efeito, a necessidade de evolução, a existência da mediunidade, que é quando uma pessoa que tem uma faculdade que permite o contato com os espíritos desencarnados, ele já tinha plena noção disso. E foi um dos orientadores de Kardec,
E muitas das respostas contidas em O Livro dos Espíritos foram dadas diretamente por Santo Agostinho. E em relação a essa questão, onde Kardec pergunta como nós devemos fazer para nos conhecermos, qual o meio para chegarmos a isso. E Santo Agostinho dizia o seguinte, vale a pena depois a leitura dessa questão em O Livro dos Espíritos, mas eu vou resumir aqui para vocês. Conta ele que no final do dia, todos os dias, ele interrogava a sua consciência a respeito do que ele havia feito. Todos os seus atos, suas palavras, suas ações, sobre o pensamento. Passava em revista tudo isso e perguntava a si mesmo se o que ele havia feito havia ofendido a Deus, primeiramente, ao semelhante ou a si mesmo. Perguntava se havia feito o mal, Perguntava se havia por acaso o bem que ele tinha deixado de ser feito. Porque a doutrina nos esclarece que não basta apenas não fazer o mal. É necessário fazermos o bem no limite do nosso alcance. Porque todo mal que decorrer de um bem que nós não tenhamos feito e tínhamos condição, sofreremos então a consequência, a punição daquele mal que nós deixamos acontecer. Não existe nenhuma ação na vida, por menor que ela seja, que não tenha uma natural consequência, que pode ser uma recompensa se é uma ação no bem, uma ação em harmonia com as leis cósmicas universais, ou pode ser uma expiação, uma vicissitude, um sofrimento, se o ato nosso tiver sido em desarmonia com as leis divinas. E assim, nesse mecanismo didático, pedagógico, nós vamos aprendendo. Mas nós podemos aprender de uma forma mais inteligente, como Santo Agostinho fazia. Todos os dias fazer esse exame de consciência de tudo que ele havia feito. Ele também pensava, será que alguém tem do que se queixar de mim? É claro que muitas vezes as pessoas vão se queixar de nós de forma injusta, de forma parcial, enviesada. Tudo bem, mas sempre haverá nessas queixas algum aprendizado, alguma lição importante. O nosso inimigo, o nosso adversário, é um poderoso instrutor. Se nós tivermos humildade para compreendermos ali por que ele não gosta de nós, ou se volta contra nós, talvez ali nós encontraremos algumas torpezas de nossa alma, algumas falhas que nós podemos e devemos corrigir. Assim, Santo Agostinho conseguia ver o que precisava de reforma no seu interior. E ele fazia isso no silêncio do seu quarto, da sua casa, do seu apartamento, de sua célula, enfim, não importa. É uma revista íntima, um exame de consciência, ninguém precisa ficar sabendo. Santo Agostinho também nos alerta para nós pedirmos a Deus a força e a lucidez para nós entendermos esse exame de consciência, buscarmos ao nosso anjo guardião, ao nosso espírito protetor. Todos nós temos um amigo espiritual encarregado de nos acompanhar durante a existência física, para nos inspirar no bem. E sempre quando nós, em oração, pedimos a sua assistência, o seu auxílio, especialmente em assuntos que dizem respeito ao nosso crescimento interior, a resposta jamais faltará. Diz Santo Agostinho que Deus jamais deixará de assistir a pessoa que ora com fé, buscando esclarecimento em relação às suas falhas. Então, nesse exame de consciência que nós podemos fazer todos os dias, nós teremos ali um amigo espiritual para nos ajudar. Nós devemos perguntar sem medo, sem contar o número de questões, e sem medo também de não obtermos respostas desagradáveis, porque a partir do momento que nós passamos a nos conhecer, veremos coisas ali que talvez quiséssemos manter escondidos ali, Mas ninguém está vendo, apenas Deus e os amigos espirituais. Não precisamos temer a ninguém. E se nós, por acaso, nesse exame de consciência, tivermos um olhar parcial,
tolerante demais em relação às nossas faltas. Por exemplo, o orgulhoso poderá se ver cheio de dignidade, cheio de amor por si mesmo. Isso não é orgulho, é dignidade, é honra. O avarento poderá ser visto como previdente. Eu não sou avarento, eu não sou usurário, sou apenas uma pessoa previdente que pensa no futuro. Nesse momento, pensemos o seguinte: e se fosse uma outra pessoa que tivesse aquelas mesmas características, aquelas mesmas posturas, tivesse cometido aqueles mesmos atos, como nós a julgaríamos? Ao pensarmos assim, conseguiremos agir com mais imparcialidade, né? Em ver o que nós precisa ser corrigido, não é? Vemos então as ações que nós cometemos contra Deus, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Por isso que o autoconhecimento é a chave do melhoramento individual. Se o objetivo do Espiritismo é tornar melhores aqueles que o compreendem, se o objetivo da nossa vida é nos tornarmos melhores, o autoconhecimento é a chave desse progresso. Porque ao nos conhecermos, identificaremos ali o nosso potencial e também as nossas fraquezas. Nos corrigiremos lentamente. Não vamos nos tornar santos de uma hora para outra, não. Isso é trabalho dos séculos, dos milênios. Mas podemos começar desde já, julgando a nós mesmos como se estivéssemos julgando a outra pessoa. Santo Agostinho também faz uma comparação interessante nessa exploração da consciência, que nós vamos ali tirando a erva daninha, removendo as más tendências, substituindo pelo trigo, por boas ideias, por bons pensamentos. É a transformação moral. Por isso que Kardec diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega por domar as suas más tendências. Muitas vezes os comerciantes, né, fazem ao final de um ciclo um balanço de lucros e perdas. Nós também materialmente muitas vezes pensamos no futuro, pensamos nos momentos quando nós não teremos mais forças para trabalhar, e ali nós vamos fazendo, né, a nossa previsão material. Por que não, então, fazermos a nossa provisão espiritual? A nossa vida é curta, a nossa vida de espírito imortal, né, é infinita. Quando nós melhoramos espiritualmente, nos tornamos mais aptos a habitar moradas espirituais melhores, superiores. Não estou aqui falando do paraíso, porque o paraíso é uma conquista íntima de cada um de nós, mas estou falando aqui de atingirmos a plenitude espiritual, que algumas outras religiões denominam como glória, como nirvana, não é? O samadhi. 2019 está já no horizonte. Nesses momentos de fim de ano, que nós costumamos fazer um balanço, possamos usar essa ideia de Santo Agostinho, que ele fala ali para nós fazermos diariamente, mas podemos também fazer agora nesse ano. O que nós fizemos de bom, de errado? O que deixamos de fazer? Que oportunidades nós desperdiçamos neste ano que passou? E como nós podemos projetar o nosso eu espiritual para 2019? Todos nós aqui queremos um 2019 melhor, com mais paz, harmonia, com saúde, tranquilidade, com prosperidade. É justo. Mas coloquemos um pouco de espiritismo nesse nosso olhar, de espiritualidade. Como podemos nós sermos pessoas melhores para 2019? Ao invés de pensarmos como 2019 pode ser melhor para nós, pensemos como nós podemos ser melhor para o ano que se inicia. Como podemos ser melhores pessoas, melhores cristãos, melhor pai, melhor mãe, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor colega de trabalho, melhor companheiro de jornada, melhor profitente de alguma religião, melhor funcionário da minha empresa,
melhor patrão, melhor empregado, melhor político, melhor cidadão, né, de um país. Como nós podemos utilizar esse conhecimento todo que o cristianismo nos traz, que o espiritismo nos detalha ainda mais, para nos tornarmos pessoas mais dignas, mais honradas. O mundo não vai se tornar melhor de fora para dentro, vai se tornar melhor de dentro para fora, a partir do momento que nós formos pessoas melhores para o mundo. Jesus já nos chama a esse aprendizado, a essa partilha de jornada há 2000 anos. A doutrina espírita nos esclarece de forma racional, prática, nos instigando ao autoconhecimento, essa busca interior. Então, relembrando Paulo de Tarso, não é? Que possamos dar adeus ao homem velho que habita em nós, substituindo pelo homem novo, a partir do autoconhecimento. E para finalizar, eu deixo aqui uma mensagem muito interessante, que nos foi trazida por Rossandro Kingsley. É um psicólogo espírita, palestrante, muito conhecido no movimento espírita. E ele nos traz importantes reflexões a respeito de educação, sobre o Evangelho, a necessidade de nós perdoarmos, aceitarmos as diferenças, de sermos pessoas melhores. E é esse o objetivo do Espiritismo, nos tornar pessoas melhores. Ele, ao invés de desejar um feliz 2019 para cada um de nós, ele diz: feliz você novo para 2019, ou feliz eu novo, não é? Porque 2019, esse ano que se inicia, merece um ser humano melhor, um ser humano renovado. Que tal então seguirmos nesse propósito? Santo Agostinho já diz qual é o meio de nós nos renovarmos interiormente. Basta um pouco de boa vontade de cada um de nós, um pouquinho durante o nosso dia, e aproveitarmos esse fim de ciclo, essa convenção humana, para nós refletirmos do que fomos, para projetarmos, né, um espírito melhor para 2019. Que o Mestre, então, nos auxilie em nossa caminhada, hoje e sempre. Obrigado.